agradecer o convite dos organizadores, especial do Zaranc, que me chamou para estar aqui hoje. Sem muitas apresentações, hoje eu vou falar um pouco sobre essa proposta do que é a arqueologia sensorial, de como trabalhar os sentidos dentro da arqueologia e estender um pouco mais para já uma tentativa de pensar uma arqueologia até brincando com a questão do choque e coisas desse tipo, né? Eu só espero que essa conexão toda funcione. Então vamos lá. Nos últimos anos, temos visto um aumento considerável na pesquisa sobre sentidos dentro das ciências humanas. A preocupação com as políticas visualistas modernas, associadas aos problemas decorrentes dos processos de hiperestimulação sensorial e anestesia, despertaram antropólogos, historiadores, cientistas e, mais tardiamente, arqueólogos para o tema dos sentidos. Hoje há um reconhecimento quase completo de que não apenas os sentidos operam na base do nosso envolvimento com o mundo, como os sentidos são elementos formados e significados culturalmente. Mesmo o tema dos sentidos tenha ganhado força dentro das ciências humanas, ele não é uma exclusividade dos humanistas. Já desde a década de 20, o tema dos sentidos é trabalhado em áreas como a fisiologia, a neurociência e a psiquiatria. John Lilly, por exemplo, médico e psicanalista, trabalhando com os efeitos da privação sensorial em humanos, desenvolveu na década de 50 o chamado tanque de privação sensorial. O tanque nada mais era do que uma câmara hermeticamente fechada, isolada de qualquer espécie de estímulo sensorial, que continha água altamente salinizada. Quando alguém entrava na câmara, ficava isolado de qualquer estímulo sensorial, seu corpo flutuava por conta da água salinizada, perdendo assim o senso de gravidade e mesmo ao mesmo tempo em que perdia o senso de temperatura, já que a água era mantida na temperatura corporal. Sendo cobaia de seu próprio experimento, Lilly experimentou fortes doses de alucinação, que ele interpretava como um contato com outras dimensões. Donald Hebb, chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade McGill, canadense, foi outro que trabalhou sobre os efeitos da privação sensorial entre humanos. Entre as décadas de 40 e 50, Hebb, buscando a cura para enfermidades psíquicas, utilizava alunos da universidade em seus experimentos. Financiado pelo Departamento de Defesa canadense, que via em seu trabalho elementos que poderiam auxiliar soldados em casos de captura e interrogatório, submetia seus alunos ao isolamento em salas escuras, com olhos vendados, braços e pernas e mãos envoltos em canos e ouvidos com fones tocando estática. Por dias, os alunos flutuavam em um mar de nada. Seus olhos, ouvidos e mãos eram inábeis a orientá-los, e assim eles viviam dentro da sua própria imaginação. Em alguns momentos, durante os processos de privação, Hebb utilizava mensagens gravadas como método de sugestão, com o objetivo de condicionar o comportamento dos estudantes. Em um relatório direcionado ao Departamento de Defesa canadense, Hebb concluiu que a privação sensorial causava tanto alucinações quanto estados psicóticos temporários, além de catalepsia e o que ele chamou de considerável perda de eficiência intelectual, não apenas durante sessões de privação, mas sobretudo após. Segundo Hebb, os alunos também se tornavam suscetíveis a ideias, mesmo aquelas que iam contra os seus conhecimentos e suas crenças. Era como se a privação sensorial apagasse suas mentes e um novo estímulo sensorial reordenasse a sua estrutura. Hebb acreditava que a privação sensorial poderia resetar completamente a mente das pessoas e reforçá-las segundo as necessidades. Cópias dos estudos de Hebb foram submetidos à CIA, à Marinha e ao Exército Americano. Hebb tinha consciência de que seus estudos poderiam funcionar como um manual de tortura psíquica. Como ele admitiu em uma entrevista reproduzida por Klein em 85, ele estava consciente de que estava descrevendo em seu trabalho poderosas técnicas de interrogatório. No mesmo relatório, entregue à CIA, Hebb apontou que havia uma limitação ao seu trabalho, desde que não era possível submeter alunos da universidade a períodos de 30 ou 60 dias. Como ressalta a Klein no seu Capitalismo do Desastre, não era possível para Hebb, mas foi possível para seu colega de universidade, também psiquiatra, Ian Cameron. Cameron, rejeitando os modelos terapêuticos propostos por Freud para a cura de desordens psíquicas, acreditava que só era possível eliminar as estruturas patológicas causadoras das anomalias se a mente fosse completamente apagada. Para isso, ele desenvolveu um método chamado de direcionamento psíquico. O método consistia em um ataque contínuo e sistemático ao cérebro através de terapias de eletrochoque. Descontentes com os resultados iniciais das pesquisas na década de 40, ele incluiu nos protocolos a administração de choque com altas voltagens e, conjuntamente, a administração de drogas como LSD, barbitúricos, óxido nitroso, veronal, torazina e outros.
Como os pacientes praticamente reduzidos ao estado vegetativo, com choques e drogas, ele os submetia a mensagens gravadas durante um período de até 20 horas, a fim de criar novos padrões de comportamento nos indivíduos. Na década de 50, tendo conseguido o financiamento da CIA, Cameron alterou o protocolo de choques, que previa 24 choques distribuídos em 4 sessões, para nada mais do que 360 sessões de choque, dentro de um período de 30 dias. Ele também acresceu, junto ao eletrochoque, as técnicas de privação sensorial desenvolvidas por Hebb. Ele acreditava que o caminho para zerar a mente de um indivíduo era destruir suas referências temporais e espaciais, pois para ele são justamente essas estruturas que permitiam às pessoas se tornarem conscientes de quem são. As estruturas espaciais estariam ligadas ao aparelho sensorial e as estruturas temporais à memória. Sendo assim, ele atacava a memória através do eletrochoque e atacava os sentidos através da privação sensorial. As pesquisas conduzidas por Hebb e Cameron deram origem a um manual que foi revelado ao Senado americano na década de 80, chamado Kurbach Counterintelligence Interrogation, que explicita claramente técnicas de interrogatório baseadas em privação sensorial e eletrochoques. Segundo Klein, inclusive, havia um manual especificamente desenhado para ser utilizado na América Latina. Segundo o manual da CIA, o interrogatório coercivo, que muitos podem entender como tortura, é um conjunto de técnicas desenhadas para colocar prisioneiros em estado de profunda desorientação e assim forçá-lo a fazer coisas que em um estado normal eles não fariam. A estratégia é criar uma ruptura violenta entre o prisioneiro e a habilidade dele de fazer senso do mundo. A estratégia é criar... primeiramente, os sentidos são privados dos estímulos através do uso de capuz, mordaças, algemas, cordas, aparelhos auriculares e isolamento. Em seguida, os sentidos são justamente hiperestimulados através do uso de gritos e ruídos altos, luz estroboscópica, batidas e eletrochoques. A meta, nesse estágio, é provocar uma tempestade na mente, a fim de possibilitar a regressão mental do prisioneiro através do medo e do terror. É nesse estado de choque que muitos depoimentos e delações são realizados. Segundo o que disse um ex-agente da CIA, em entrevista, há um intervalo que pode ser um breve momento de suspensão da animação, um tipo de choque psicológico ou paralisia. Isso é causado por experiências traumáticas e subtraumáticas, que explodem o mundo que é familiar para o sujeito, bem como sua própria imagem. Interrogadores experientes sabem reconhecer exatamente esse momento. A maneira como as terapias de choque e privação sensorial atuam na destruição da individualidade é, na minha opinião, o aspecto mais cruel dessas práticas. Mas se enganam aqueles que pensam que somente em casos extremos, como as de tortura e eletrochoque, ou privação sensorial, que indivíduos podem entrar em estados de choque e assim serem manipulados. Da mesma maneira que a tortura opera na criação de um estado de choque e terror, tornando os indivíduos incapazes de agir e reagir, catástrofes naturais, golpes militares, guerra, violência e principalmente a hiperestimulação sensorial também criam estados de choque. Mesmo nós, sentados aqui nesse auditório, somos submetidos cotidianamente em todos os setores da nossa vida a potenciais situações de choque. O apito das fábricas, o sinal da escola, o som da buzina dos carros, o cartaz chamativo de um outdoor, a multidão se acotovelando por entre as ruas e avenidas, os anúncios nas lojas, o cheiro forte do lixo dos perfumes, a televisão, rádio, internet, distúrbios políticos, como a gente tem visto, a crise econômica, a aceleração do tempo, são todas características típicas da modernidade que, através da hiperestimulação sensorial, podem resultar em estados de choque. Segundo Simmel, o preço que pagamos por nossa modernidade progressista, urbana e consumista é justamente vivermos em meio ao choque. Eu me lembro, por exemplo, de uma situação que passei há alguns anos nas ruas de Luxor, no Egito. Eu, particularmente, tenho uma certa sensibilidade ao som, o som me incomoda um pouco, eu fico meio descontrolado, meio desorientado com o som alto. Em Luxor, boa parte do barulho do lado oriental da cidade vem das buzinas dos carros. Como há poucos sinais de trânsito em Luxor, o sinal flui ao som estridente, o trânsito flui ao som estridente e agudo das buzinas. Para avisar que vão virar, parar, acelerar, desviar, os motoristas utilizam justamente as buzinas. Vocês tinham que imaginar uma verdadeira sinfonia de sons. O som é tão ruidoso que as pessoas na rua tentam competir e sobrepujar, conversando de maneira extremamente elevada para poder manter o mínimo de comunicação. O cenário piora um pouquinho mais quando o som das mesquitas começa a entoar o Alcorão. Pois bem, certo dia saí com minha esposa e com um amigo meu, vice-chefe das escavações, para fazer compras justamente no horário do rush.
Atravessamos o Nilo e logo chegamos ao lado oriental da cidade, senti aquela enxurrada de estímulos sensoriais invadindo meu corpo. Era a multidão andando na rua, freneticamente de um lado por outro, o odor das xixas e da comida, o som dos carros e das pessoas falando alto, as charretes com turistas cruzando o nosso caminho. Era muita informação para processar e a cada instante fui ficando mais desorientado. Em dado momento, justamente quando o som das mesquitas anunciaram o horário da reza, minha desorientação foi ao limite. Meus sentidos pararam. Não conseguia mais absorver e processar tamanha quantidade de estímulos. Ao tentar atravessar a rua, entrei em estado de choque e parei. Não sabia o que fazer. Se seguia em frente, se ficava parado, se voltava ao meio-fio, se sentava na rua e chorava. Eu me sentia perdido e confuso. Meu poder de decisão desapareceu e agora passei a ser um refém da cidade. Só saí de meu transe quando meu amigo Julian, já do outro lado da rua, também gritando, me tirou do meu estado de transe. Não sei exatamente o que se passou entre o momento em que comecei a atravessar a rua e o momento em que me dei conta que estava ali parado, atrapalhando o trânsito. Só sei que devido à quantidade de informações, meu corpo se desligou por alguns instantes. Dias depois, refletindo sobre o acontecido, comecei a entender o efeito da sobrecarga sensorial a que estamos suscetíveis em nosso dia a dia na modernidade. Quando nossa consciência é inundada com informações, ela bloqueia os canais sinestésicos a fim de nos proteger dos estímulos excessivos, ocasionando a perda de memória, o declínio da experiência, a anestesia dos sentidos. Com o bombardeamento dos estímulos em nosso dia a dia, vemos muito, mas não registramos nada. Ouvimos muito, mas não escutamos nada. Segundo Bookmores, esse processo de hiperestimulação sensorial gera uma divisão tripartida da experiência em agência, objeto e observador, que resulta em um processo de autoalienação, que faz com que as massas vivenciem o mundo sem apreendê-lo. Como consequência, as pessoas se tornam suscetíveis, por exemplo, à manipulação política, desde que perdem a capacidade, inclusive, de determinar o seu próprio bem-estar. Experiências sensoriais opressivas, violentas ou repetitivas operam como uma espécie de narcótico sensorial que impede a experiência crítica e consciente. No âmbito econômico, o choque está presente tanto no sistema de produção capitalista quanto nas estruturas de consumo. Nas fábricas, é o choque que marca a experiência do trabalhador frente às máquinas. Seu gesto é sempre uma repetição. Benjamin, citando Marx, diz que todo trabalho com a máquina exige um adestramento prévio do operário. Na linha de montagem, é o indivíduo que se submete ao ritmo do trabalho que a máquina impõe, e não o contrário. A ele cabe responder de maneira reflexa e imediata pelo tempo que lhe é devido a esses inúmeros e sucessivos choques. O sistema fabril empobrece cada um dos sentidos. Esse comportamento adestrado também marca a nossa vivência do espaço urbano na modernidade. A fim de lidar com as multidões nas ruas, acabamos por desenvolver gestos automáticos e convulsivos, sem os quais é simplesmente impossível lidar com a multidão na rua. Quem já andou na 25 de março, nas vésperas do Natal, sabe o que é 3 milhões de pessoas andando na rua e você tentando desviar delas. Né? Ou, por exemplo, tomar um metrô na Sé por volta das 6 da tarde. Eu já entrei no metrô sem tocar os pés no chão. Isso é um estado absolutamente moderno. Nosso olhar nas cidades precisa estar pairando nosso entorno a fim de nos avisar dos perigos e as ameaças. De novo, citando Benjamin, o olho do habitante das metrópoles está sobrecarregado com funções de segurança. A cidade exige uma atenção aguçada e desperta, imprescindível para que o passante consiga caminhar ileso. Soma-se a isso o fato de que nossas cidades têm se tornado uma verdadeira selva de logomarca, né? Anúncios, neon, placas de publicidade. Na busca por diferenciar os produtos, seduzir e distrair o consumidor, o capitalismo de consumo tem cada vez mais apelado justamente para os sentidos. O marketing multissensorial, as novas tecnologias de sensualidade, como define Hang, alcançou seu auge no final do século XX, com cheiros artificiais sendo colocados em mercadorias como lápis, carros e revistas, com as músicas do tipo Mussax, aquelas que tocam em elevador que a gente não aguenta, modulando a experiência nas lojas de departamento, os cafés e fast food sempre à disposição. Eu sou um consumista, eu adoro Coca-Cola. Tudo na sociedade de consumo parece ter o objetivo de criar uma atmosfera de hiperestesia. Segundo David Royce, antropólogo que trabalha com sentidos, a lógica por detrás dessas estratégias parece muito clara: multiplicar os canais através do qual a mensagem "compre-me" seja comunicada e absorvida, aumentando assim a sua eficácia. No campo da informação, Contreira tem alertado que o choque se dá na forma de um excesso de informação que parece comprometer a nossa comunicação. Para Hillman, a imensa indústria da hipercomunicação, através de seus telefones portáteis, bips, modem já não está mais em moda, secretárias eletrônicas, etc., toda essa parafernália de plástico colorido que a gente carrega no dia a dia, de baixo custo,
que transforma o cidadão em um sujeito plugado com o mundo, eu existo porque eu sou conectado, sou acessível, aumenta a solidão das pessoas ao invés de acabar com ela. Esse quadro da sociedade de consumo e do espetáculo não seria tão alarmante, segundo ele, se a comunicação efetivamente estivesse acontecendo. Mas, como o autor salienta, o que se passa é justamente ao contrário, pois a quantidade de informação parece aumentar cada vez mais a incomunicabilidade e a solidão. O aumento da quantidade de informação responde às demandas do mercado de consumo, onde a informação se tornou um produto. Basta ver as políticas da CAPES contra os universitários e os professores. Temos informação em quantidade, mas qual a qualidade e a significância de tal informação? Para aqueles que seguem uma lógica de mercado e se sentem satisfeitos com o potencial de informação mercadoria, essa é uma questão absolutamente irrelevante. Morin, na década de 80, já alertava que vivemos um mundo de subinformação e superinformação. Dizia ele, o excesso abala a informação quando estamos sujeitos ao rebentar ininterrupto de acontecimentos, dizia ele, sobre os quais não podemos mediar porque são logo substituídos por outros acontecimentos. Somos assim uma sociedade de obesos anímicos. Segundo Machado da Silva, na área da informação, a comunicação é um simulacro, um fantasma, uma ausência, uma quase recusa. O choque também está presente nas mídias de massa. Temos visto na modernidade um aumento desproporcional do consumo de violência, sobretudo nas mídias televisivas. A violência se transformou em mercadoria. Desculpa. Guerras, assaltos, mortes e catástrofes se transformam em uma espécie de espetáculo que é compartilhado pelas mídias de massa. Para Alan Feldman, a dialética televisiva do choque adere a um aparelho de realismo traumático que remodela o espectador através da exibição contínua do trauma. No caso específico da repetição, técnicas de manipulação digital como o congelamento das imagens, o uso de câmera lenta, não apenas mantêm vivo o trauma, como reformulam e rearticulam o trauma a fim de atingir determinadas agendas políticas. É dessa maneira que, após o 11 de setembro, a repetição das imagens das Torres Gêmeas caindo reacende a luta contra o terror, ou melhor, contra as comunidades islâmicas. É por isso que o mundo fica traumatizado quando um muçulmano mata um europeu e se cala diante do massacre de palestinos pelo Estado de Israel. É assim que a repetição das palavras de ordem na França objetivou a população turca... Errado. Você pode começar. Objetivou a população turca e impediu a entrada da Turquia na comunidade europeia. E é assim que programas como Cidade Alerta e Brasil Urgente, que a gente está bastante acostumado, e apresentadores como José Luiz Atena e Márcio Rezende, vendem a imagem da desordem e da violência na periferia das grandes cidades. Nesse cenário, as imagens deixam meramente de informar a ameaça e tornam-se justamente os mecanismos produtivos e reprodutivos da violência e do trauma. A exploração televisiva do choque, ao mesmo tempo que mantém o trauma presente, possibilita o desenvolvimento de políticas de higienização, ao permitir o controle virtual dos portadores de ameaça. É dessa maneira, as mídias de massa passam a atuar no controle e identificação das potenciais fontes de ameaça, com o objetivo de localizar e isolar as agências terroristas, refugiados, diásporas étnicas, portadores de doenças infecto-contagiosas. E como resultado, diria Feldman, temos paisagens de guerra, paisagens de fome, ambientes urbanos degradados, as paisagens de AIDS, as migrações atuando como o que ele chama de cenografia moralizada do outro. Nessa cenografia, os corpos são objetivados e o morto, o ferido, o doente, o faminto, o árabe, o muçulmano, o terrorista, são objetivados e passam a atuar como alegorias da violência. A experiência televisiva é explícita em seu distanciamento das vivências do cotidiano, bem como no privilégio sensorial da visão. Nesse cenário, as relações de dominância passam a ser marcadas pelo aumento da distância perceptiva e, por consequência, da distância social em relação ao outro. Agora sim a gente manifeste-se. Só um minutinho. Eu mesmo só entendi completamente como as mídias de massa moldam as nossas crenças e comportamentos através do choque a partir dessa experiência que vivi durante a chamada Primavera Árabe. Sempre me senti absolutamente seguro e feliz no Egito. Aliás, me sinto mais seguro lá do que em São Paulo. Em 2011, indo participar de mais uma etapa de escavação da tumba TT-49 em Luxor, desembarquei no Cairo junto com minha esposa e meus amigos no dia 26 de janeiro, um dia depois de ter iniciado os protestos contra o governo. Sem sabermos o que estava acontecendo, seguimos pelo saguão do aeroporto e, ao tentar passar pelo portão de saída, fomos barrados por agentes do exército fortemente armados.
Nada nos era informado e a única coisa que sabíamos é que havia um toque de recolher e que teríamos que dormir no chão do aeroporto. Depois de uma noite fria, sem comida, tentamos pegar um táxi que nos levasse ao centro da cidade, mas sem nenhum sucesso. Horas e horas tentando e finalmente conseguimos o transporte em uma van de carga. Já perto de nosso destino, fomos parados por uma milícia encapuzada e armada. A cena me deixou absolutamente congelado de medo. Depois de uma breve discussão entre o motorista e os encapuzados, passamos por uma barricada e chegamos ao nosso hotel, que ficava a 30 metros da Praça Tahrir. Assim que descemos da van, a cena foi absolutamente chocante. Centenas de milhares de pessoas reunidas, gritando e cantando nas ruas, tanques do exército cercando a praça, um prédio do governo em chamas. Corremos para dentro do hotel sem saber o que pensar. No hotel só havia o gerente, uma cozinheira armada e nossa amiga Violeta. E era uma faca de cozinha. Violeta, que já estava há dias no hotel, nos contou o que estava se passando. O clima era tenso. Para piorar, à noite o som da multidão, que já contava com mais de 1 milhão de pessoas, era ensurdecedor e não nos deixava dormir. Soma-se a isso uma estratégia de Mubarak para dispersar a multidão, com voos rasantes de caças que, quando estavam exatamente em cima da praça, abriam as turbinas, o que fazia com que as paredes do hotel tremessem. Eu estava em estado de choque. Já não conseguia me lembrar o quanto admirava o Egito, os egípcios e sua cordialidade. Naquela atmosfera de terror em que eu mais queria era sair correndo pelas ruas do Cairo e voltar para casa. Era difícil pensar racionalmente. Às vezes, o desejo de ficar existia, afinal aquele era um momento histórico. Mas bastava um grito, uma correria para que eu desejasse realmente estar no meu sofá, na minha casa. Depois de alguns dias, tendo saído do Cairo e chegado a Luxor, encontramos um outro país. Seguimos acompanhando as notícias e pudemos perceber o quanto as informações eram distorcidas pelas redes de televisão e quanto o terror dos dias do Cairo estava muito mais em nossas mentes do que nas ruas lá fora. Hoje me recordo, inclusive, pelos vídeos que fiz da praça, que haviam pessoas sorrindo e crianças brincando em torno da praça, inclusive dentro dos tanques de guerra. Em contrapartida, a CNN e as demais agências internacionais de notícia exortavam a saída de estrangeiros, dizendo haver um clima de guerra civil no ar. É claro que haviam problemas, afinal de contas era uma revolução. Mas não havia motivos para tanto medo. Hoje entendo que boa parte do choque e do pavor que eu sentia não foi disparado pelos egípcios e pela revolução, mas sim pelas narrativas midiáticas que igualam todo muçulmano a um terrorista. Essas imagens do mundo árabe como violento e do muçulmano como um assassino demoníaco são vinculadas com tanta insistência que acabamos inconscientemente associando o mundo muçulmano à ideia de violência. O resultado é, como temos visto, um crescente sentimento de islamofobia no mundo. As imagens e discurso criam um choque. O choque cria o terror e traz a ideia de ameaça. E dessa maneira a imagem de uma mesquita, alguém vestindo uma túnica, a imagem de um turbante, o som do Corão, o cheiro da xixa passam a funcionar como gatilhos sensoriais estéticos do medo, da violência e da segregação. Mas estereotipar e classificar pela aparência estética ou pela ordem sensorial não é uma estratégia de segregação e violência recente. Lembremos, por exemplo, das políticas orientalistas do século XVIII e XIX, que ao mesmo tempo em que sexualizavam as mulheres muçulmanas, através de pinturas e fotografias, transformavam o homem muçulmano em preguiçoso. Lembremos também que a estratégia básica do antissemitismo alemão durante o Estado nazista determinava a exibição compulsória de uma estrela amarela de 6 pontas, que não somente tornava os judeus altamente visíveis no espaço público, como implementava um regime de terror visual que facilitava a intimidação e a violência. Dessa maneira, o regime óptico do Estado penetrava na experiência cotidiana das pessoas e transformava as sociabilidades da percepção, tornando possível a identificação do outro e assim a naturalização da violência. Aqui, a estética e os sentidos atuam como elementos fundamentais no processo de identificação, classificação e julgamento moral do eu e do outro a partir de um conceito do que é ou não aprovado enquanto comportamento sensorial e estético. O conceito de estética foi criado pelo filósofo Alexandre von Baumgarten em meados do século XVIII. Etimologicamente decorrente da palavra grega aesthesis, a estética para o Baumgarten compreendia expressões sensoriais encarnadas que precediam a atribuição de qualquer significado cognitivo ou artístico. Para ele, a estética tinha a ver com a perfeição da percepção e só secundariamente com a percepção da perfeição. Kant, ao contrário de Baumgarten, como a gente já sabe, propôs uma estética racionalizada e distanciada dos sentidos, que não fosse o da visão e da audição. Na estética kantiana, o julgamento estético foi subjugado à razão. Como resultado, os sentidos passaram a ser disciplinados em suas habilidades perceptivas, a fim de propiciar aos indivíduos uma experiência estética verdadeira.
Como resultado final, tato, olfato e paladar foram excluídos dos processos perceptivos e a estética ficou exclusivamente associada ao julgamento de beleza. Tanto para Kant quanto para Hegel, havia uma maneira certa de ver, de ouvir, de cheirar, de sentir e de imaginar um objeto ou um processo de modo estético. Isso significa, em última análise, que há comportamentos estéticos que são mais adequados do que outros. No Ocidente, por exemplo, não tocar uma obra de arte, não vestir bermudas em um tribunal, não saborear insetos, não escutar música alta são exemplos de correção estética. Dessa maneira, a estética kantiana passou a ser um regulador universal da capacidade de sentir. Segundo Walter Mignolo, a estética kantiana moderna colonizou as teses gregas em dois sentidos. No tempo, ao estabelecer as normas e os padrões do sentir a partir do presente europeu, e no espaço, ao projetar para toda a população do planeta um conceito específico do que é estética e como deve ser o comportamento estético das pessoas. Nesse contexto, a estética kantiana serve, base da estética moderna, serviu e ainda serve para regular a ideia do bom gosto, mas, sobretudo, para reproduzir a retórica da modernidade e a lógica da colonialidade através da colonização do saber, do ser, do corpo e dos sentidos. Ou seja, a estética moderna passou a servir como um mecanismo para produzir e regular as sensibilidades. A estética, assim como muitos outros marcos normativos da modernidade, foi e ainda é utilizada não apenas para determinar quais as expressões criativas são ou não adequadas, mas, sobretudo, para definir quais comportamentos são ou não aceitáveis na modernidade. A estética moderna tem atuado a fim de identificar, classificar e apagar o outro, o diferente, a partir da normatização do comportamento sensorial. Edensor, por exemplo, tem demonstrado como a indústria do turismo tem buscado diminuir cada vez mais as ambivalências sensoriais de determinados espaços, a fim de normatizar a experiência estética e sensorial, tomando por base o repertório sensorial dos públicos mais rentáveis. Dessa maneira, as sensações incomuns e diferentes precisam ser mantidas distantes, sobretudo no que se refere aos símbolos de sujeira. Segundo o autor, os chamados enclaves turísticos tratam texturas, olfatos e sons com o máximo de cuidado para não criar uma sensação de desconforto ao turista globalizado. Sendo assim, a esmagadora maioria dos hotéis no mundo apresentam, não por coincidência, paredes brancas, piso liso polido, zoneamento olfativo, com temas normalmente florais e notas amadeiradas, associadas a gotas de limão, e pinho para gerar justamente a sensação de conforto e limpeza. Essa política de padronização estética tem por finalidade atender o turista, sem criar surpresas sensoriais, o que facilita assim a sua adaptação. O resultado que é uma atmosfera sensorial equilibrada, peculiar e majoritária. Tal planificação das experiências sensoriais não é apenas localizada nos enclaves turísticos, estando cada vez mais implantada nos centros urbanos, com vistas à criação de um espaço urbano ocidentalizado, globalizado, neoliberal e capitalista. Basta considerarmos, por exemplo, a regulação das zonas olfativas dentro dos novos shopping centers, ou a tentativa de banir certos odores, sabores e texturas de áreas destinadas a empreendimentos imobiliários, como acontece, por exemplo, nos bairros do interior de Nova Delhi, ou mesmo nos jardins egípcios, que tocam música clássica o dia inteiro. Rhys Taylor conta um caso singular, que é o da reordenação sensorial da área do Spitalfields Market, um mercado de frutas e legumes que deu lugar a lojas de restaurantes de luxo no leste da Inglaterra, especificamente no leste de Londres. Durante a década de 80, o mercado era visto como um obstáculo ao desenvolvimento da região leste de Londres, desde que os estímulos sensoriais associados ao mercado eram interpretados como moralmente ofensivos. O cheiro das frutas e legumes estragando, do óleo queimando nas barracas de comida, o paladar repulsivo da comida servida nos quiosques, a fumaça das padarias ao redor do mercado, o som alto da multidão que frequentava as feiras, tudo era considerado como censuralmente e um fator que afastava investidores. Desta maneira, paulatinamente, os aromas, texturas, sons e paladares não normativos do mercado foram dando lugar a lojas de departamento que passaram a reproduzir justamente o repertório sensorial do público que se queria atrair, ou seja, a elite londrina e os investidores globalizados. O cheiro das frutas e legumes foi substituído pelo aroma dos perfumes importados. A textura e os sabores das comidas de trailers foi alterada para a comida requintada dos restaurantes internacionais. A voz dissonante da multidão foi substituída pela música clássica, e assim aos poucos, o público, que era majoritariamente formado por nigerianos, ganeses, judeus, chineses,
além da classe média baixa de Londres, foi sendo substituído pela elite londrina. Se antes a área do mercado era considerada como degradada, hoje é considerada como limpa e harmoniosa, o que tem atraído investidores do mundo inteiro, tornando a região leste de Londres uma das mais caras da Europa. Tanto no caso dos enclaves turísticos quanto da reurbanização de Spitalfields, o zoneamento e o sequestro dos elementos sensoriais considerados como inadequados culturalmente e sua substituição por elementos sensoriais normativos ao repertório sensorial do público que se quer atrair é, segundo alguns autores, um elemento essencial para a produção das paisagens por onde se quer que o dinheiro circule. Cheiros, aromas, sons e sabores não normativos ou desconhecidos são interpretados como um símbolo de inferioridade moral, cultural e mesmo biológica. Low tem demonstrado, por exemplo, como em Singapura, durante o período colonial, o comportamento sensorial de alguns grupos era tido como transgressor da ordem normativa. Residentes europeus, por exemplo, reclamavam dos chineses, que eram classificados como uma fonte perpétua de incômodo. Os europeus reclamavam das violações sensoriais que incluíam o odor do estrume, que os chineses utilizavam para a adubação dos jardins dos próprios europeus, e do som dos tontons e gongos que eram utilizados nas festas e cerimônias. A intensidade do odor e dos sons era interpretada como indesejável desde que rompia com a ordem sensorial e estética do espaço residencial. Em uma entrevista com residentes europeus coletados pelo autor em jornais de época, é possível compreender como a transgressão da ordem sensorial normativa era avaliada. Abre aspas. Disse um residente europeu. A casa pode ser insustentável, a vida insuportável e assim matar seu coração. Mas não há nada o que se possa fazer a não ser fechar a casa e ir embora para um lugar melhor, até que os chineses e sua música deixem o local. Fecha aspas. Nesse cenário, o outro é tido não apenas como uma fonte de distúrbio, mas acaba sendo indexado como incivilizado, já que não respeita a ordem sensorial normativa na área residencial, onde deve imperar, segundo o modelo estético europeu, a harmonia e a tranquilidade. Low compara os problemas de extensões sensoriais da Singapura colonial com a Singapura moderna. Ele tem trabalhado mais recentemente no caso dos imigrantes europeus, ou dos imigrantes que estão indo trabalhar em Singapura. Segundo ele, 1 em cada 3 trabalhadores de Singapura são estrangeiros. Ele nos conta, por exemplo, de um projeto do governo de Singapura, na década de 90, que tinha a intenção de alojar 1.000 trabalhadores estrangeiros em uma escola desativada de um bairro de classe média. Os residentes do bairro se mostraram muito preocupados com a iniciativa, pois temiam que os trabalhadores fossem danificar e sujar suas ruas, obstruir as avenidas e, de modo mais alarmante, violar as suas crianças. Esse era o discurso dos jornais. Algumas medidas foram tomadas pelo governo para amortecer o impacto sensorial da presença dos trabalhadores. Novas ruas e avenidas foram construídas para não criar congestionamento no trânsito. Foi estabelecido um perímetro de isolamento acústico em torno da escola, tomando como referência as residências, e o número de trabalhadores de 1.000 foi reduzido para 500. As facilidades esportivas que constavam no projeto inicial foram simplesmente abandonadas e não realizadas. Dentro dos dormitórios, zonas sensoriais foram estabelecidas legalmente, com áreas proibidas para fumantes, áreas proibidas ao som alto, áreas proibidas para alimentação e etc. Em quase todas as cidades do mundo, costumes sensoriais locais distinguem habitantes locais e estrangeiros, sendo que, em geral, os estrangeiros são considerados fontes de desaprovação sensorial. A incorporação sensorial do imigrante e estrangeiro geralmente não é possível porque eles são vistos como inerentemente diferentes nos termos do seu comportamento sensorial, moral, estético e sanitário. No Ocidente, desde o século XVIII, maus cheiros, por exemplo, são pensados como veículo indicadores de doença, atraso social e pobreza. Como aconteceu no Chile, em Paris e no Rio de Janeiro, as políticas sanitaristas foram criadas por planejadores urbanos para livrar as cidades do mau cheiro e da pobreza, e assim da incivilidade. Wasco e Vanini, em seu trabalho sobre a significação moral do odor na contemporaneidade, demonstram o quanto o odor no Ocidente também está diretamente associado à qualificação estética e moral. Entre as declarações dos entrevistados pelos pesquisadores, chama a atenção a declaração de Ashley, uma dona de casa de 48 anos. Eu penso que o olfato, diria ela, comunica imediatamente aos convidados se a casa é higiênica e limpa, bem cuidada e, consequentemente, se a família tem cuidados com ela mesma. Civilizado, eu suponho. Status. Um odor ruim na casa é totalmente das classes baixas.
As consequências de não se dar atenção ao odor na casa poderiam resultar em doença e estigmas. Fecha aspas. Exemplos modernos da tentativa de eliminar a experiência sensorial indesejável incluem discriminação contra fumantes, que em muitos centros urbanos são taxados como cultivadores de um hábito imundo. Eu sou fumante. Eu sou um cultivador de um hábito imundo. Discriminação por parte dos jovens brancos ingleses contra paquistaneses e indianos com base no cheiro da pele e do curry. Tentativas para a erradicação de pacientes soropositivos de centros urbanos. E a retirada de utilizadores de drogas dos centros das cidades, como a gente viu em São Paulo na chamada Cracolândia. Para Trinca, etnocentrismo, racismo, xenofobia, chauvinismo não são apenas formações discursivas passíveis de uma refutação fundamentada. A suposição é que as pessoas podem perceber a precisão ou a falsidade de suas ideias sobre os outros. Então, teoricamente, elas podem de alguma forma abandonar suas atitudes irracionais e controlar suas emoções inapropriadas. No entanto, o que vemos é que a intensidade dessas emoções e atitudes persiste apesar de todos os esforços para explicar, refutar ou persuadir comportamentos como esses. Isso se dá porque tais comportamentos são naturalizados através dos sentidos e operam dentro de uma estética pré-determinada. Sendo assim, para entender por que tais comportamentos continuam sendo praticados no dia a dia na modernidade, precisamos entender como eles são construídos através do corpo e dos sentidos. Nesse cenário de discriminação sensorial, a sensação de repulsa desempenha um papel fundamental. Como defende Miller, nojo e repulsa são elementos fundamentais do discurso moral das sociedades. Nojo é uma sensação de repulsa visceral, imediata, que simultaneamente expressa uma condenação moral. A força física do sentimento de repulsa é um reconhecimento de que o estado de pureza daquele que o sente está comprometido. Do mesmo modo que a repulsa gera um sentimento de superioridade frente ao outro, também gera um sentimento de contaminação, que estabelece um problema de ordem moral para o eu. Nojo, nesse sentido, é uma manifestação da distinção sensorial e moral que determina as fronteiras do eu, que as fronteiras do eu foram corrompidas. Repulsão resulta da intensidade da oscilação entre o familiar e o não familiar. Como defende Kristeva, por exemplo, não é a falta de higiene ou de saúde que causa repulsão, mas aquilo que perturba a ordem e a identidade sensorial, aquilo que não respeita os limites, as fronteiras, posições e regras estéticas. Ainda segundo a autora, a fim de não alterar o senso do eu e do outro, o corpo rejeita algo que, em sua ambiguidade, ameaça a experiência de equilíbrio perceptivo. Como assinala Bourdieu, repulsa está intimamente relacionado com o funcionamento do poder social no Ocidente moderno. Dentro da estética europeia, aqueles com bom gosto se sentem incomodados com aquelas pessoas que se rendem aos sentidos, principalmente os pobres, cuja atitude grosseira denota uma falta de capital simbólico. Miller sugere que a repulsa tornou-se uma questão estética ao mesmo tempo em que a noção kantiana de estética e de bom gosto foi reconhecida como uma capacidade geral de discernimento e requinte. Com o advento do bom gosto, repulsa e nojo, assim como o desgosto, se tornaram elementos de policiamento das distinções sensoriais refinadas. Em sua referência direta aos sentidos, o sentimento de repulsa coloca nosso corpo por detrás de nossas palavras, a fim de fazer nossas palavras mais do que simples palavras. Por mais que alguns considerem a repulsa como uma emoção inata, há de se considerar que os gatilhos sensoriais da repulsa assumem uma série de diferentes preceitos culturais. Paladares, cheiros, texturas não têm significado próprio. Pelo contrário, eles têm significado social. Nesse sentido, a significação dos sentidos, em especial do paladar e do olfato, tem implicações reais. No mínimo para aqueles itens e pessoas cujo paladar e o olfato estão fora de algum lugar em um sistema de classificação particular e que são experimentados como objetos. Esse aqui era a parte do orientalismo que eu esqueci de passar. Com isso, a sensação de nojo forma a base do senso de ordem interna e a tentativa de compartilhar isso socialmente. Uma vez que as narrativas sobre diferenças multissensoriais entre raças, classes e gêneros estejam estabilizadas nas práticas do dia a dia, elas passam a servir como um fator naturalizado de distinção e identificação sensorial e estética. É justamente por isso que é tão necessário pensar na descolonização da estética moderna. Descolonizar a estética moderna significa libertar o corpo e os sentidos. Descolonizar a estética representa um processo que é a antítese do processo sensorial
do projeto sensorial estético modernista. Um projeto de descolonização estética implica repensar a ideia de que a estética e os sentidos são elementos puramente formais e, portanto, apolíticos. Segundo Walter Mignolo, somente a descolonização estética e, por conseguinte, dos modelos sensoriais normativos pode permitir que despertemos das situações de choque e anestesia que somos submetidos em nosso dia a dia. Para o autor, uma estética descolonizada é um movimento em direção ao futuro democrático que vai justamente além do conceito de democracia no Ocidente. Mas para isso é imperativo estabelecer que a dignidade humana é entrelaçada em diferentes formas de identidade, sendo que essa dignidade é incompatível com a noção universalizadora dos sentidos e da estética. Precisamos recuperar nossa capacidade crítica e entender que nossos sentidos são educados dentro de uma estética que violenta, segrega e discrimina. Precisamos entender que nossa percepção foi naturalizada e assim passamos a acreditar que se o corpo cheira bem, então ele é naturalmente limpo. Se a pele é branca, então o sujeito é civilizado. Se ele tem força, ele é bruto, ignorante e selvagem. Se ele chora, é sentimental e pouco racional. Se escuta Mozart, tem bom gosto. Se escuta sertanejo, é inculto. Libertar nossos sentidos significa, em última análise, descolonizar a lógica modernista, pós-modernista e altermoderna, a fim de descolonizar as subjetividades controladas sob a estética imperial moderna e suas consequências. A estética descolonizada é uma ferramenta para confrontar o mundo abarrotado com situações de choque, anestesia, mercadorias e informações que invadem nossa vida, confinam nosso potencial criativo e imaginativo. Já não se trata apenas de reeducarmos nossos sentidos, mas de aprender novamente a escutar, ver, cheirar e sentir. É justamente nesse sentido que uma arqueologia sensorial, ou mesmo uma arqueologia do choque, ou seja, uma arqueologia que, ao analisar os efeitos tanto das situações de choque a que somos submetidos cotidianamente, como também o efeito e as diferentes formas de manipulação sensorial que são orquestradas pelo Estado e pelas corporações hegemônicas, permite não apenas a descolonização do corpo, mas também dos sentidos, das sensibilidades e do saber. A construção do sujeito na modernidade implica na estratificação sensorial, na normatização estética e na consequente repressão das multiplicidades perceptivas. A disseminação quantitativa e qualitativa, tanto da objetivação quanto do choque e da repressão sensorial e estética, aumentam a capacidade social de infligir dor sobre o outro e tornar a dor do outro admissível para o discurso social. É sobre esse pensamento que uma arqueologia do choque e uma arqueologia sensorial poderia ser construída. Obrigado.